Bem, amigos, acabou. Bem-vindos a mais um vídeo. Ontem foi o jogo da seleção brasileira e muita gente saiu decepcionada, pra variar. Foi um pouco decepcionante, eu acho que até pro torcedor mais otimista, né? Digamos, se é que tem torcedor otimista. Eu acho que eu vou falar por mim mesmo, sabe? Porque eu gostei de algumas coisas, pelas coisas que a gente vê nas redes sociais, pouca gente percebeu, né? Pouca gente notou alguma mudança. Realmente esperava um pouco mais da estreia do Ancelotti, mas a gente tem que entender os poréns, né? A gente tem que entender todo o contexto, né? O Equador é a melhor defesa das eliminatórias, né? Então, acho que o Ancelotti, ele sabia que ia ser um jogo duro. Eu acho que ele projetou esse time justamente para não tomar gol. E foi o que ele fez. Ele arrumou as linhas defensivas. O Alexandre foi muito bem. O Marquinhos também foi bem. O Wanderson não foi tão bem assim. Ele começou o time mais ou menos do jeito que a gente até especulou aqui no canal, no vídeo anterior. Mas acho que o grande problema dessa formação foi o meio-campo, né? Que não tinha ninguém. Não era um meio-campo criativo, ele era um meio-campo mais fixo, né? E ele começou o jogo e terminou o jogo também com um bloco muito baixo, né? Ele atrasou um pouco as linhas, né? O Vinícius, o Estevão e o Richarlison ficaram muito longe, principalmente o Vinícius e o Estevão, que muitas vezes eles tinham que voltar muito para buscar a bola até chegar no gol. Não conseguimos, né? Ou a gente perdia a bola, ou ninguém acompanhava. Muitas chances de fazer um 1-2 ali. Não tinha alguém ali apto para sair nesse toque de bola. Você sabe quem faria isso muito bem, né? Eu acho que um dia ele volta, porque ele é muito diferente, ele bem. A gente vai. Tem uma adição muito grande aí no nosso jogo. Também eu senti muita ausência do Rafinha. Eu acho que ele também faria bem essa projeção, assim, né? Essa conexão entre a defesa e o ataque. Mas eu acredito que o Ancelotti, ele entendeu que o importante era não levar gol contra a ótima seleção do Equador, né? É complicado, porque a gente vê, por exemplo, ontem teve Espanha e França, né? A gente viu aquele jogo e aí depois a gente olha o Equador e Brasil, a gente percebe que a gente tá muito pra trás, assim, sabe? A distância é muito grande, assim, mas, pô, é até injusto a gente comparar, né? A estrutura, enfim. Eu não vou entrar nesses méritos, mas são 3 dias de treinamento também do Ancelotti. O Equador também tem um tempo maior de entrosamento ali, né? De entender o jogo. Eu acho que o Brasil também, nem a convocação tá completa. Tem muito jogador lesionado, muito jogador que não pôde vir. Eu acho que o intuito dele, do Ancelotti, era realmente, pela terceira vez eu vou falar aqui, e ele conseguiu não tomar gol. Esse jogo contra o Equador era isso, era pelo menos conseguir um ponto no mínimo. E em Itaquera, aqui em São Paulo, a gente tem que ganhar. Senão, vai ficar difícil. Aí complica. Não complica a ponto de você tá ameaçado a não classificar pra Copa, mas complica, eu acho que no mental. Eu acho que o brasileiro não vai perdoar, sabe? Se a gente não conseguir os 3 pontos em casa. Eu acho que o brasileiro já tá. Ele tá muito sem paciência. O que todo mundo esperava era esperava uma estreia pelo menos com vitória, né? Com um jogo melhor, assim. Eu acho que a gente ficou muito. Realmente o bloco baixo. A gente levou pressão, mas a defesa foi bem. Uma coisa que eu acho que é uma seleção do Dorival, por exemplo, eu acho que teria tomado um gol, pelo menos, 2 gols. O Diniz, então eu acho que houve mudanças, ao contrário de muita gente aí que não viu mudanças, mas eu acredito que sim, teve mudanças. Talvez mínimas, assim, mas
ainda é um futebol muito fraco. Eu realmente espero que nos próximos jogos a gente melhore. Eu acho que eles vão ter mais esses 3 dias, acho, mais ou menos, de treinamento. Vão ser mais 2 ou 3 treinos para conseguir resolver essas questões. O time do Paraguai, ele ontem ganhou do Uruguai, inclusive, que a gente empatou, mas a gente ganhou do Paraguai, perdeu pro Paraguai também, empatou com o Uruguai. E o Equador, a gente empatou com o Equador, que empatou com a Argentina, que empatou com o Uruguai, que acho que empatou, ganhou da Colômbia. Então eu acho que cada jogo um jogo. O Paraguai é um time mais aberto. Eu acho que o Dorival vai com um time mais incisivo dessa vez. Algumas substituições eu não entendi muito bem, mas isso é desde o Real Madrid. Eu acho que é muito difícil. Ele não faz o óbvio. Geralmente ele não faz o óbvio, muito mais em substituição. Então, muitas vezes ele nem substitui, ele demora de substituir. Cara, trazendo resultado, não importa. Eu acho que a gente não vai ter uma seleção que goleia todo jogo, porque não é assim o estilo dele. Cada jogo a gente vai melhorar um pouco mais, assim. Eu acho que a defesa já teve alguma mudança significativa. Enfim, vou ficar repetindo aqui, mas eu não tô passando pano pra ninguém, mas assim, eu acho que a gente tem que alinhar as expectativas com a nossa realidade. Não é de um dia pra outro que ele vai resolver todas essas questões que envolvem aí o Brasil e essa bagunça que deixou. Só um adendo também, eu fiz uma pesquisa aqui. Eu vi uns vídeos, revi algumas coisas. Eu lembro um pouco vagamente na época, mas tive que ver de novo pra relembrar, revisitar isso, né? Nas eliminatórias de 2002, após a demissão do Luxemburgo, veio o Leão, o Emerson Leão, e depois de muitos jogos duvidosos, convocando jogadores controversos, digamos, né, no mínimo, aí veio o Felipão, e ele estreou contra o Uruguai na casa deles lá e perdeu de 1-0 na estreia. Então, também não começou tão bem. E é aquele velho ditado, né? Não importa como começa, mas sim como termina. E a gente sabe, né, o que aconteceu em 2002. Naquela Copa, a gente classificou na última rodada, nas eliminatórias. Mas não tô comparando seleções. Só que a gente tá num cenário muito parecido. Nenhum brasileiro acreditava naquela seleção. Tinha gente que falava que o Ronaldo não ia jogar mais bola. Quase todo mundo falava isso por causa das lesões dele. Ele vinha de 2 lesões dos 2 joelhos. Eu acho que eu vou fazer um vídeo dedicado a isso mesmo, pra gente relembrar um pouco 2002. Acho que vai ser bem legal fazer isso, mas eu vou deixar bem claro, não tô comparando nada, não tô comparando nada. Mas não em questão de qualidade, questão de jogadores, mas sim o momento. O momento nosso em 2002 era igual ou pior do que tá hoje. O Felipão assume também a seleção faltando 1 ano pra Copa, com chance de não classificar, inclusive, perdendo pro Chile, eu acho, ou empatando com o Chile, que tava em antepenúltimo da classificatória. Um caos completo. Romário, treta pra caralho. Enfim, inclusive esse jogo aí da estreia do Felipão foi o último jogo oficial do Romário como jogador da seleção brasileira. Ele não chamou pra Copa, não convocou ele pra Copa, ficou de fora, teve toda aquela polêmica. Enfim, mas terminou como terminou, né? Felipão, monstro sagrado. E, enfim, se você chegou até aqui nesse vídeo, curte, compartilha, comenta também o que você achou da nossa estreia. Já foi um vídeo mesmo só pra aparecer pós-jogo. E acredito que a gente vai melhorar. Eu quero muito ver como é que o Carleto vai se comportar agora no segundo jogo, depois dessas coisas assim. Eu quero realmente ver se era isso que ele queria, era esse bloco baixo de propósito. Casemiro ali, ó, esqueci de falar, tem que falar do Casemiro, muito bom. O Vini já deu uma grande melhorada aí, mas ainda tá longe do esperado, tá longe do Vini do Real Madrid. Mas enfim, eu espero que próximo jogo ele venha mais incisivo, com a outra formação ou a mesma, né, mais agressivo,
né? É isso. Nos vemos em breve. Muito obrigado e falou!